Olá, eu sou a professora Elaine Moraes e esta é a disciplina Sintaxe da Língua Portuguesa. Estamos posicionados no módulo 1, que vai refletir sobre a sintaxe dentro dos estudos linguísticos. Então, a sintaxe que é vista como nível de análise, como é que a gente olha para esse nível de análise a partir, sob a lente teórica dos estudos linguísticos. Na nossa primeira unidade, nós vamos pensar especificamente a introdução à história, mesmo que brevemente, e ao estudo linguístico dessa sintaxe. Para fazer isso, então, nesta aula, primeiro a gente vai pensar um pouquinho que no século XX, posicionados nesse período histórico da produção de conhecimento sobre a língua, nós temos, ao mesmo tempo que olhamos para diferentes eixos das línguas, a teoria de princípios e parâmetros, e a partir desse cenário, dessa contextualização, vamos produzir uma definição de sintaxe, pensando a sua relevância para os estudos da linguagem. Vamos observar ainda como que ela é objeto de maneiras distintas, tanto de um discurso que é tido como um discurso acadêmico, quanto de diferentes práticas pedagógicas, sobretudo na escola, na educação básica, e vamos partir para a definição de sintaxe normativa tradicional, em confronto com a noção de gramática, pensando um pouco mais essa história de como muitas vezes a sintaxe, que é algo muito maior, é entendida, é concebida, é adotada sob esse prisma normativo tradicional. Para fazer isso, eu trago para a nossa reflexão a obra do Gabriel de Ávila, Otero e Eduardo Kennedy, Sintaxes, uma introdução, essa obra que eu trago aqui é de 2015, e no prefácio eles já vão trazer um pouquinho desse contexto e vão falar de como a sintaxe desabrochou especificamente em 1960 e como, de certa forma, o seu auge se dá na relação com a linguística imanente a partir de 1980, com a chamada teoria de princípios e parâmetros. Pensar essa teoria de princípios e parâmetros é relembrar que qualquer descrição sintática de qualquer língua deveria ser redutível a um determinado princípio, então uma propriedade invariante entre línguas humanas, ou a um parâmetro, então uma propriedade subespecificada que requer especificação via linguística. Aqui na citação da página 9, nós temos a primeira deixa que vai perpassar vários dos nossos módulos. Nós vamos perceber como que a sintaxe que a gente vai defender aqui, ela é uma sintaxe de natureza mais descritiva em oposição à normativa. Mas neste primeiro módulo, especificamente nesta unidade, nós vamos observar como isso se deu de forma distinta ao longo dos anos no Brasil. E quando se trata de pensar a relevância da sintaxe, a partir do que os autores nos trazem, e a partir de tantas outras obras da área, é observar a relação com as línguas naturais. Então, as línguas naturais estão entre os fenômenos mais complexos conhecidos pela ciência, tanto do ponto de vista neuropsicológico quanto sociocultural. E pensar a sintaxe sob essa ótica é uma reflexão importante, porque nós estamos diante de um elemento, de um nível de análise que é fundamental, tanto para conceber, por exemplo, neuropsicologicamente, a relação entre a disposição, a organização de sentenças em formas interacionais diversificadas e sua relação com as características, com a forma de aprendizagem, de uso e de modalização por falantes, de várias faixas etárias, mas também pensar como essas estruturas, elas se conectam com a sociedade e fazem reverberar diferentes culturas. Então, quando a gente pensa na linguagem humana, e olha para essa relação com as línguas naturais, nós estamos pensando que a linguagem humana, enquanto um fenômeno biosocial, ela é responsável pela organização mental da vida interna de um indivíduo e pela cooperação comunicativa que dá luz às sociedades organizadas. Nessa citação dos autores, nós temos aí o gancho para uma série de princípios e teorias da linguística. Você certamente vai estudar, por exemplo, do ponto de vista da cooperação, a teoria da pragmática, que vai versar um pouquinho sobre esse uso da linguagem e a forma como há essa cooperação. E quando se trata da organização mental, nós vamos ver, por exemplo, no nosso módulo 2, como o gerativismo, ou teoria gerativa, olhou para esse processo. E aí, quando se trata de pensar nessa relação de relevância com a complexidade da sintaxe, a gente começa a observar que o
componente sintático em si, ele torna possível a combinação de itens lexicais finitos em um número infinito de frases que dão origem aos ilimitados textos e discursos humanos. Outra citação de Otero, 2015, Tial, 2015, página 11. Aqui a gente pode relembrar um pouquinho a disciplina de morfologia. Em outros cursos, morfologia e sintaxe andam conjuntamente em disciplinas intituladas como morfossintaxe. Vamos falar um pouco disso no nosso módulo 4. Aqui no nosso curso da UFMS, há uma disciplina específica de morfologia e uma de sintaxe, como a de agora. Na de morfologia, nós vimos, por exemplo, com o André Martinet, o chamado milagre da língua. Quer dizer, há outros linguistas que também falam sobre esse processo. Como que a combinação de itens lexicais finitos, então um número específico de estruturas menores, nos permitem evoluir para estruturas maiores e para estruturas ou formas de comunicação ilimitadas. Aqui, a combinação de itens lexicais fala um pouquinho dessa relação com a morfologia, que vai estudar a palavra, a classificação das palavras, a composição das palavras, os processos formativos, ao mesmo tempo em que nós temos determinadas classes, algumas classes de palavras, as combinações entre elas e a forma como elas se dispõem na língua, nos permitem fazer um número infinito de frases e automaticamente de textos e de discursos. E aí, claro, se a gente pensa no alcance, né, dessa complexidade, vários segmentos, os autores vão chamar atenção para o fato como vários segmentos já têm olhado para isso do ponto de vista da arte, da ciência, da política, da história, ou mesmo agora, né, da alta tecnologia. Isso tem sido discutido contemporaneamente, quando se pensa na inteligência artificial, na forma como a inteligência artificial tem sido usada por estudantes, até mesmo por pesquisadores, e nesse convite, ou um acionamento dessa composição, dessa ferramenta para a produção de determinados textos, ou para a leitura desses textos, para a síntese automática desses textos, o que tem suscitado muitas críticas e, ao mesmo tempo, muitas polêmicas, porque, de um lado, há quem coloca a inteligência artificial que faz esse processamento textual como um dispositivo a mais, um recurso adicional, um sinal de progresso, e há quem demoniza mesmo, diabolize esse instrumento como algo que está diminuindo a capacidade humana de pensar, ou mesmo diminuindo a interação autoral de nossos estudantes. O fato é que, na relação com todas essas áreas, os autores vão chamar a atenção para o fato de que, sem a sintaxe, haveria severas limitações a que um humano poderia pensar, dizer e fazer. E é engraçado porque eu trago isso à tona e falo da inteligência artificial, os autores não fazem isso, mas para a gente observar como que a própria noção de limitações que está aqui para a sintaxe, do ponto de vista desses autores, também está para a nossa reflexão até maior, não só no nível sintático, quando se trata de olhar para a inteligência artificial. Bom, e aí eu vou deixar uma sugestão, né, que é para outros elementos históricos, para além dos que eu vou trazer aqui, de uma disciplina praticamente homônima, né, que é a sintaxe do português, módulo 1, unidade 1, que foi gravada pelo professor Samuel de Souza Silva, também disponível no canal da GEAD, onde ele vai falar um pouquinho para os alunos do curso chamado PRIO, que é um outro tipo de curso ofertado no âmbito da educação aberta e à distância aqui na nossa universidade. E aí, pensar, então, o que é a sintaxe, essa definição macro. Também vou tirar de um texto do professor Kennedy. Aliás, o professor Kennedy é o professor da Universidade Federal Fluminense, trata especificamente da sintaxe gerativa, que é a sintaxe que a gente vai estudar no módulo 2, mas aqui ele vai definir a sintaxe nessa outra obra, Para Conhecer Sintaxe, como uma área da linguística que investiga como as palavras são organizadas de modo a formar frases em uma língua natural, como, por exemplo, o português, a Libras, o Carajá, o espanhol ou o inglês, entre tantas outras opções, né? Eu quero destacar aqui que, se a gente for pensar nessa definição de sintaxe, claro, nós estamos numa definição que é típica da linguagem verbal. Nós poderíamos pensar a sintaxe da imagem, aliás, a semiótica contribui muito para isso, né, a vertente linguística semiótica, e especificamente pensar como as palavras são organizadas para formar frases. Daqui a pouco, né, no módulo 3, nós vamos fazer a distinção entre frase, oração e período, vamos refletir um pouco sobre as distinções tradicionais que circulam, mas nós vamos perceber, por exemplo, que
esse funcionamento ele é um funcionamento macro, que vai permitir descrições de diferentes línguas, mesmo aqui a Libras, né? Que é uma língua considerada gesto-visual, que é uma língua que dispõe de outra modalidade de linguagem. Para a gente refletir sobre isso, né? Eu trouxe dois exemplos retirados de um artigo, onde as autoras vão pensar um pouquinho, inclusive do ponto de vista da sociolinguística, né, essa disposição sintática, e se em português, por exemplo, normal ou tradicional, costuma ser a ordem considerada direta, né, sujeito, verbo, objeto, SVO, aqui nós temos uma possibilidade de um uso diverso. Então, na sinalização representada na sua tela, nós temos carne, o cachorro come, e não necessariamente o cachorro come carne. Neste outro exemplo, nós temos o cachorro come carne, e é um exemplo, aliás, neste outro exemplo, que diz respeito do cachorro comer carne, nós temos, inclusive, uma estrutura que vai perpassar cachorro comer carne, que não necessariamente vai perpassar a forma como nós fazemos a nossa conjugação na língua portuguesa. Então, observar isso é importante para percebermos que a sintaxe, ela fornece esse instrumental para a gente pensar em diferentes línguas, né? E aí, Ferrarese Júnior, numa obra que vai conectar a sintaxe com a educação básica, que a gente vai usar, inclusive, essa obra em outros módulos aqui da disciplina, também vai trazer algumas informações sobre o que seria esse objeto de estudos, então, da sintaxe. Então, de algum modo, repetindo aquilo que os outros autores já disseram, trata um pouquinho da ordenação e da organização das palavras, e nós vamos ver como isso é importante, porque a não ordenação ou não organização pode resultar numa frase agramatical, né, em alguma coisa que não necessariamente seja reconhecido como uma estrutura da língua ou que não necessariamente produza sentidos. A própria construção e as regras que permitem essa organização, como se dá esse funcionamento de cada uma dessas partes menores numa estrutura maior, e quais são as classificações possíveis, mas especificamente pensando nas regras de uso da língua, regras que estão conectadas com o que a gente tem chamado, sobretudo a partir de uma sociolinguística de português brasileiro. Bom, se até agora a gente falou sobre a sintaxe do ponto de vista maior, macro, né, como essa abordagem, essa área que nos permite avançar em todas as estruturas, o que tem sido, durante muitos anos na escola básica no Brasil, movimentado, é uma área que o Azeredo, 2015, na mesma obra Sintaxe e Sintaxes, vai chamar de sintaxe normativa tradicional. Eu deixei no título do slide gramática entre parênteses, porque, de certa forma, nós temos aí uma conexão com a gramática considerada normativa tradicional. E essa gramática, ou essa sintaxe, ela tem, pelo menos, segundo o autor, duas definições. Uma definição que está para a atividade pedagógica, para a forma como isso comparece nas práticas escolares, tanto em materiais didáticos, atividades, estratégias mesmo de sala de aula. E uma outra definição muito comum é aquela que ele está chamando de uma definição do discurso acadêmico, que tem uma natureza mais historiográfico-descritiva. E é interessante porque o autor, quando fala desse discurso acadêmico, ele está posicionado ainda em algumas obras que muitas vezes também são normativistas, né, que circulam do ponto de vista de uma norma tradicional mesmo, não necessariamente o discurso acadêmico descritivista por excelência, que é o que a gente vai ver na próxima unidade, que vai observar a gramática do ponto de vista descritivo. Então, eu construí essa representação imagética para a gente pensar esse funcionamento circular a partir do que o autor propõe. Então, o que seria esse discurso acadêmico, né, em torno dessa gramática tradicional normativa? Então, nessa natureza, nós temos, ela recobre um amplo conjunto de conhecimentos sobre a estrutura e o uso das línguas, produzido especialmente na Europa, desde a antiguidade grega e latina até a primeira metade do século XIX. Então, veja que o que eu destaco aqui é uma relação com o uso, mas não é qualquer uso. É esse uso que não só vem da Europa, mas ele é um uso marcado pela antiguidade grega e latina, embora isso ainda perpasse até hoje, infelizmente, muitas das práticas escolares. Um exemplo desse tipo de discurso acadêmico eu trago do texto de Campos e Vieira, embora as autoras
vão tratar de variação, ensino, elas vão movimentar outras relações. Mas, em um determinado ponto do texto, elas trouxeram uma estrutura que eu acho que nos ajuda bastante a entender. Então, no que tange a posição do pronome oblíquo átono em relação a uma só forma verbal, em próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo, ou ênclise depois do verbo, a norma gramatical recomenda, como regra geral, o emprego clítico em posição pós-verbal. Isso aqui é aquela discussão sobre, por exemplo, o correto ser amo-te e não te amo, né? No português brasileiro. Então, as autoras fazem uma movimentação interessante a respeito dessa norma geral. Então, dentro do discurso acadêmico, quando se olha para esse movimento, explica-se, então, que existem essas três posições, mas há essa recomendação do emprego do pronome clítico nessa posição pós-verbal, sobretudo se não houver uma palavra atrativa e assim por diante. Então, esse é um exemplo de discurso acadêmico. Na sintaxe normativa tradicional, então, nós teríamos uma produção, na promoção de uma intervenção no uso da língua. Essa intervenção, infelizmente, ela é direcionada sobre o que se pode e o que não se pode, por isso que essa seleção se dá sob o prisma de uma forma ideal ou correta, e, de certa forma, com o avanço da linguística moderna, há uma reconfiguração dessa metodologia. Com certeza. Mas ainda hoje, se a gente for pensar, colocar nossos estudantes para realizar estágios obrigatórios de observação, infelizmente ainda será identificada, né? Ainda serão identificadas práticas muito ainda conectadas com essa perspectiva normativa tradicional. Essa sintaxe normativa tradicional, ela nasce, segundo a Zilha de 2015, na tradição que é a tradição greco-romana. Já falamos um pouquinho sobre isso antes. Só que é interessante porque há pouco eu falei assim, olha, nós evoluímos com a linguística, né, com a linguística moderna, mas ainda existem práticas escolares pautadas nisso. Só que existe uma outra esfera que não é só a prática escolar, né? A forma como, além das instituições pedagógicas, as mídias e, hoje em dia, as redes sociais ainda movimentam a preservação dessa tradição. Há textos muito interessantes sobre metapragmática, por exemplo, na internet, professoras Inês Fiorini, professora Fabiana Biondo, que é professora, inclusive, aqui da universidade, Inês Fiorini da Unicamp, elas falam um pouquinho sobre as metas pragmáticas. Quando vão olhar para as redes sociais, é um tema super forte em discussão, e, de repente, as pessoas começam, ao invés de debater aquele tema, de entender sobre aquilo, questionar o uso da língua, né, por determinado internauta em algum trecho. Quer dizer, ainda há essa cultura da preservação dessa tradição que é tão antiga. E essa tradição antiga, né, do ponto de vista ocidental, ela remete, né, a Platão e Aristóteles, numa reflexão em que a linguagem era relacionada especificamente ao tal mundo nomeado e convertido em informação por meio de palavras. Então, essa conexão entre linguagem e mundo nomeado era a premissa forte. E é isso aqui, a herança disso aqui, que ainda, por exemplo, nos atrapalha muito do ponto de vista pedagógico, quando se trata de trabalhar com pessoas autistas. Cada autista tem a sua especificidade. Mas em sala de aula, há autistas, por exemplo, que têm uma certa dificuldade em entender o fenômeno metafórico, a produção da metáfora, justamente porque não necessariamente é tão aguçada, ou de maneira natural, ou de maneira mais automática, a quebra, né, dessa relação entre linguagem e mundo nomeado. Uma quebra que pressupõe, assim, uma série de atividades que a gente já faz nessa direção. Então, algo importantíssimo, por exemplo, de se desenvolver é a quebra dessa relação, sobretudo com esse público. E aí, claro, pensando nessa herança, nós temos aqui esse conceito platônico, né, de logos, pensando num discurso racional mesmo, com aquela composição que era de tema e rema, e ainda pautado nas categorias aristotélicas, né, quando se trata de substância, quantidade, qualidade, relação. Categorias que, se a gente for parar para pensar, perfazem um pouco das classificações morfológicas, né, daquilo que foi estudado na morfologia, e perfazem um pouco como se dá a classificação aqui, no âmbito da sintaxe. E há uma herança também dos filósofos estoicos, né, com as características mórficas versus a própria classificação de palavras, que na disciplina de morfologia provavelmente você percebeu, refletiu em torno da necessidade de uma discussão mais crítica mesmo, em torno do que foi engessado como 10 classes de palavras na língua portuguesa.
E aí, segundo Azeredo, nós temos dentro dessa história um certo coroamento, né? Com a elaboração dessa arte de escrever de Dionísio de Trácio na colônia grega de Alexandria no século II a.C. E pensando também que os romanos, né, inspirados dos gramáticos alexandrinos, também escreveram o latim. Então, a herança que nós herdamos do ponto de vista sintático, quando a gente olha muito ainda para as disciplinas de latim, mora aqui. Há cursos de letras atualmente que nem dispõem de disciplina de latim na composição. Pensando na repercussão na Idade Média, aí nós temos outras gramáticas, né, Donato, Prisciano, que também são importantes. Esses são tópicos mais históricos, que inclusive perpassam disciplinas de formação histórica da língua portuguesa, ou mesmo de filologia. Agora, pensar nessa influência, né, na influência dessa contribuição, é pensar na ampliação dos estudos das chamadas novas línguas, entre aspas, mas novas línguas que ainda eram prestigiadas como marcas de identidade cultural e afirmação política de algumas nações, as nações europeias, que foram fundadas nos últimos séculos na Idade Média. Nós já temos, hoje em dia, no Brasil, enfim, não só no Brasil, mas no campo dos conhecimentos em ciências humanas e sociais, inclusive em diálogo com a linguística, teorias que são consideradas decoloniais, descoloniais, contracoloniais, teorias que têm questionado muito essa nossa ênfase naquilo que foi produzido, né, por grandes colônias, e naquilo que imperou e ainda impera como único conhecimento válido. Então, nós já temos uma série de reflexões importantes nesse sentido. E aí, olhar para isso do ponto de vista da língua também é algo fundamental. Nesse percurso, nós não podemos esquecer que do século XVII, entre os séculos XVII e XVIII, também surgiram as chamadas gramáticas filosóficas, que Azeredo vai designar como herdeiras das gramáticas especulativas medievais, cujos autores ainda eram inspirados em Aristóteles e estavam convencidos de que as diferentes espécies de palavras, e aí a gente está falando daqueles agrupamentos, né, das classes, traduzem diferentes modos de significar as ideias. De certa maneira, quando você estudar a disciplina de semântica, a disciplina de pragmática, você vai voltar um pouquinho nessa reflexão para entender, assim, o germe, né, a matéria-prima para uma reflexão mais densa sobre o significado das palavras, né, do ponto de vista semântico pragmático. Mas aqui a gente ainda tinha essa inspiração que ainda circulava como especulativa. E nesse meandro, as línguas seriam, então, esses conjuntos organizados de formas que vão refletir o pensamento. Especulativo vem do latim, e significa espelho. Essa ideia de espelho foi responsável por uma série de problemas e de violações na história do conhecimento humano, sobretudo quando se pensa em alguns públicos. Você certamente estudou na disciplina de linguística a existência de diferentes concepções de linguagem, pelo menos 3. E a primeira, que era a linguagem como expressão do pensamento. É uma reflexão perigosíssima, porque é daqui que nascem alguns danos, né, subsequentes. Então, por exemplo, se você escreve errado, entre aspas, usando bastantes aspas, você pensa errado, você tem algum distúrbio cognitivo. E isso também fez com que, por exemplo, o povo surdo fosse extremamente oprimido, porque nós sabemos que a língua portuguesa, para a maioria das pessoas surdas, é a segunda língua, a língua materna seria a Libras, aqui no caso do Brasil, embora a gente tenha outras variantes, né, sobretudo indígenas, que também circulam. E, tecnicamente, quando a pessoa surda faz a aquisição da segunda língua, da língua portuguesa, a relação que ela tem não é a mesma que uma pessoa nativa, muitas vezes, ou no início, e essa diferença, ela é interpretada muitas vezes como algum problema. Ao longo da história, né, de opressão das pessoas surdas, esse pensamento aqui do espelho, dessa reflexão do pensamento, foi das forças motores, né, de muita prática de exclusão, discriminação e de violação. Então, assim, aqui nós temos como base a hipótese da isomorfia. Então, nessa tradição especulativa, nas gramáticas filosóficas, e a reafirmação dessa hipótese da relação entre pensamento e linguagem. Então, a tese, que as línguas como expressões de uma organização mental universal para a espécie humana. No nosso segundo módulo, a gente vai falar um pouquinho, sim, de gramática universal, de algumas regras que são de uso comum, que são base, mas aqui a tese era muito forte com essa noção de espelhamento.
Então, como exemplo, tem a gramática de Port Royal, né, publicada na França de 1960. E se a gente evolui um pouquinho, no século XIX, estava em voga, estava no auge, né, a voga evolucionista, com inspiração na biologia. O Azeredo vai chamar atenção por fato de que, naquele momento, o propósito maior da ciência era descobrir as tais leis gerais da mudança e determinar as origens dos fenômenos naturais. Então, obviamente que na língua isso respinga, pensando nas leis gerais, que é algo que na sintaxe gerativa a gente também vai verificar, mas a determinação da origem com esse foco ainda no historiográfico, no anterior, nos modelos, na hegemonia desses modelos. E as línguas, apesar disso, eram vistos como organismos sujeitos ao ciclo da vida. Então, as línguas mudavam, mas no que se chama, numa espécie de reflexão, que fala assim, a língua evolui, mas essa evolução também acompanha essa base e essa tradição. Bom, aqui entra, né, o surgimento e o auge da gramática histórica comparativa, que antecede, de certa forma, os estudos linguísticos que a gente, pelo menos na maneira com que os conhecemos hoje, e é uma vertente do estudo da linguagem, auto-titulada Gramática Histórica Comparativa, que erigiu-se, conforme o Azevedo, como a primeira proposta de uma autêntica ciência da linguagem. Então, pela primeira vez, renunciava-se à motivação filosófica e ao viés pedagógico de uma tradição greco-latina, embora a gente ainda possa problematizar uma série de elementos dessa gramática, né? Então, qual era o papel do linguista nesse processo? Observar essas formas da linguagem de maneira imparcial, né? Contextualizando as variações. Essa noção de imparcialidade é muito forte aqui, e a gente vai ver na próxima unidade que também é forte na chamada gramática descritiva, que é assim, eu vou descrever aquilo que é possível de se verificar e aquilo que se aplica a um número maior possível de estruturas. Bom, a definição, então, dessa sintaxe normativa tradicional, ela se diferencia da definição de sintaxe que nós vimos no início, porque sintaxe é a palavra de origem grega que significa etimologicamente ordenamento e composição. Prisciano, gramático romano, traduziu para o latim como construtio, né, construção. Esse é o termo empregado por Fernão de Oliveira, primeiro gramático português, em 1536, o autor da primeira gramática de espanhol, 1942, Antônio de Nebrija, valeu-se, no entanto, da forma castelhana decalcada do étimo grego. Aqui a citação de Azeredo, 2015. Veja que a noção de ordenamento e de composição é uma noção estritamente estrutural, que está conectada para essa raiz da gramática normativa tradicional. Então, qual é o objeto dessa sintaxe? Ela é focada na relação entre linguagem e pensamento. A gramática filosófica deu ênfase a essa noção lógica de proposição, então, a articulação de sujeito e predicado para a expressão de um determinado juízo, e buscou distinguir, na forma dos enunciados, as construções que eram tidas como logicamente perfeitas, e os desvios desse padrão, a fim de formular uma tipologia deles e explicar suas causas. Então, aqui nós temos também o cerne para muito preconceito linguístico, né? Então, o que é o padrão e o que se torna desvio? O que se torna desvio era, muitas vezes, no âmbito da sintaxe normativa tradicional, considerado como erro, como equívoco, né? Como estigmatizado. Então, dentro dessa logística, a sintaxe ela se dividiu em partes, né? Então, parte das abordagens. Em meados do século XIX, firma-se a divisão da sintaxe em 3 aspectos, consagrada pela nomenclatura oficial brasileira ainda em vigor. A sintaxe da colocação, a sintaxe da regência, que é a dependência do regime, e da concordância. São 3 processos que a gente acaba vendo no nosso terceiro módulo da disciplina. E a relação com o latim ainda ficou muito forte, né? Então, segundo Azeredo 2015, página 206, é certo que no transcurso de vários séculos, seu objeto exclusivo foi a língua latina. Difundido com a expansão romana nos primeiros séculos da era cristã, o latim era a língua em que se exprimiam, por escrito e nas situações formais de fala, os cidadãos cultos, filósofos, cientistas, padres, historiadores, entre outros, ao longo de toda a Idade Média e pelo menos até o século XVII. E é muito forte isso, porque se a gente pensa, como vamos discutir um pouquinho no módulo 4, a força da oralidade, ou a força de outras modalidades de linguagem, aqui a gente tem uma relação, por exemplo, com a oralidade que está do ponto de vista da fala formal e baseada em determinados padrões ou modelos de falantes considerados os falantes ideais. Então, entender
essa origem desse processo é muito importante para nós, no âmbito dos cursos de letras, até para que a gente possa refletir melhor sobre quais estratégias ou quais são os embasamentos que vamos movimentar em cada atividade, em cada conteúdo em sala de aula. Essa época em que esses autores, esses falantes ideais, eles eram tidos como modelos, como exemplos, é a chamada época de ouro. Então, segundo Azeredo, 2015, páginas 206 e 207, esse status cultural do latim prolongava o prestígio que a língua dos romanos conquistara no primeiro século a.C., quando o orador Cícero, o historiador Júlio César e os poetas Ovídio e Horácio, entre outros, legaram à cultura romana as obras da chamada época de ouro de sua literatura. Então, uma das grandes reflexões, quando a gente vai pensar na análise linguística, é justamente assim: que objetivos pedagógicos nós temos, então, no quarto módulo, a gente vai falar sobre isso, que objetivos pedagógicos nós temos com o uso de determinados conteúdos e o acionamento de determinadas estratégias. Porque a ideia é formar escritores, né, de epopeias, ou formar escritores de uma literatura considerada, né, pela época de ouro, né, com essa origem da cultura romana. Não é um problema que essas obras perpassem o cotidiano de alguns alunos em determinado momento da formação. O problema é como essa técnica, essa abordagem com este fundo tem sido replicado ininterruptamente na educação básica e trazendo consequências drásticas, porque a desconexão com o cotidiano, né, desses estudantes, dessas estudantes, e a desconexão com a produção de sentidos, não promove um letramento, né? Promove, inclusive, uma visão equivocada do que são as aulas de língua portuguesa, ou mesmo do que é o idioma, né? Qual é a força dos conhecimentos da língua na promoção de cidadania, na promoção de pessoas leitoras e leitores críticos, embora eu não goste muito dessa palavra, porque, de certa forma, pensar em leitura, para mim, precisa ser uma leitura necessariamente crítica. E aí, claro, como se relacionam nesse meandro, nessa contextualização, as noções de léxico, gramática e esse ideal de perfeição. Então, segundo o autor, com esse perfil histórico-social, o latim foi estudado e cultivado como uma forma de expressão verbal que os homens cultos consideravam idealmente desenvolvida e apurada. Quer dizer, esse modelo. Para os filósofos desse tempo, o léxico e a gramática do latim atendiam com perfeição às exigências do raciocínio lógico. É interessante entender isso, porque essa reflexão rechaça, por exemplo, toda a criatividade e a ampla gama de possibilidades de sentidos que existem, por exemplo, na publicidade, nos textos cômicos, né, em outros tipos de literatura, sem falar da fala cotidiana, né, diária, do dia a dia, dos mecanismos informais e afetivos, ou mesmo das conversas familiares cotidianas. Então, assim, entender essa relação é muito importante, sobretudo para observar quando nasce essa ideia de perfeição e por que ela não faz sentido, né, de se manter como a tônica nos dias de hoje. E, claro, aqui também tem a semente para essa tese da superioridade, uma tese que, aliás, a sociolinguística, entre outras vertentes, já tem combatido de maneira excelente, com produções muito pertinentes, né, no nosso país. Aqui, embora não tenha qualquer base científica, esteja superada desde o século XIX, aí Azeredo fala que está superada, eu acho que a gente está em processo, né? A tese da superioridade de alguma língua ou variedade dela em relação a qualquer outra ainda é ostensivamente sustentada por não linguistas, o que quer dizer pela esmagadora maioria dos cidadãos. Por isso que há pouco, quando eu dei o exemplo da metapragmática que existe, né, desses estudos que estão mostrando como a sociedade se policia, como a mídia faz perpetuar, há vários programas, né, gente, de incentivo à soletração, de uso da ortografia, etc., que reforçam a superioridade, por exemplo, da variante considerada como culta ou padrão, em detrimento de outras variedades, e, portanto, acabam estigmatizando outras variedades. Variedades que muitas vezes nem comparecem, né, nas atividades de sala de aula, embora certamente compareçam nas falas, né, de diferentes estudantes no dia a dia. E aí, qual que era a fonte e os critérios dessa proposta de trabalho da gramática normativa tradicional? Então, primeiro, o filólogo juntava conjuntos de dados, essa ideia de dados, de algo que é do conhecimento, fazia dedução de regras que justificavam, né, esses dados,
para apresentá-los enquanto generalizações. Então, as generalizações que davam origem às definições infinitas com as quais nós temos acesso. E as fontes eram essas obras de escritores que eram considerados modelos dessa expressão literária, como a gente vem falando. E aqui, quando fala dos critérios, né, a peculiaridade da construção ou uma forma distoante da norma ideal vigente são atribuídos por Azevedo 2015 como esse critério para a reunião desses dados todos. Como se dava, então, como é o como, né, da sintaxe normativa tradicional? O gramático, ele junta exemplos para uma grade classificatória e faz isso, né, depois da oficialização da nomenclatura gramatical, na direção dessa oficialização. E eu gosto muito dessa citação da página 208, porque o Azevedo fala assim, que aqui não há de se falar sequer de um método de trabalho. Tanto é que eu não coloquei métodos no título do slide, eu coloquei o como isso se dá, mas por que não dá para se falar em método? Porque justamente quando a gente fala em método, nós estamos pressupondo um propósito um pouquinho maior, que não é necessariamente o que acontece, né, na junção desses exemplos, nesse princípio totalmente classificatório. E os manuais, né? Qual é o papel dos manuais nesse processo? O autor vai chamar atenção para a publicação, em 1895, da Ontologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos Delahaye, que dá início, conforme a opinião corrente, a uma nova fase na história do ensino de língua portuguesa no Brasil. Bom, dentro desse processo, a análise sintática, segundo o autor, foi o principal instrumento de aferição do conhecimento ministrado nas aulas de sintaxe. É uma passagem que a gente poderia olhar de várias maneiras, né? Do ponto de vista extremamente negativo, essa ideia, inclusive, de aferição de conhecimento, né? Essa ideia de que o conhecimento seja acumulável no sentido mensurável, medido, né? E que ele esteja necessariamente conectado com a capacidade de classificação e reconhecimento, reprodução de estruturas, o que é muito triste. Por outro lado, se a gente pensar numa sintaxe macro, se a gente estivesse num outro contexto de sintaxe como aquele que eu iniciei, aqui a disciplina, nós poderíamos pensar que, poxa, pensar como está se dando, avaliar como está se dando a produção de conhecimentos a partir dessa possibilidade de manuseio, né, dos elementos da sintaxe de uma língua é algo interessante pela força do que é a sintaxe, e não por essa estratégia que ainda é vinculada a uma gramática normativa tradicional. E aí, a palavra lógica já compareceu aqui, essa visão da lógica, né, assemelhava, então, a análise sintática de uma análise lógica, por isso que, inicialmente, ela tinha essa taxonomia. E a sintaxe aqui, segundo o autor, continuou a ser tratada como parte de uma estrutura da língua mais diretamente relacionada com a organização do pensamento e com o próprio processo de raciocínio humano, citação da página 210. Tem aquelas consequências que eu já mensurei. Então, aqui um dos problemas o próprio autor vai ressaltar. Um ponto fundamental para compreendermos a repercussão desse conceito de linguagem na abordagem tradicional da sintaxe diz respeito à natureza do que era chamado pensamento. Então, o que era entendido? O que se conquista pelo pensamento e dá sentido às ações conscientes é a verdade, essência do bem e da vida harmoniosa. Portanto, se você não produz determinada estrutura lógica seguindo esse nome padrão, necessariamente você não está conectado com essa tal dessa verdade, e você não tem essa essência, portanto, você tem algum, inclusive, distúrbio cognitivo. Continuando, então, a relação entre regras e erros dentro dessa lógica, se é assim, palavras do autor, presume-se que existem regras para a construção do pensamento correto. A esse corpo de regras, que são objetos de exercitação e de aprendizagem, dá-se o nome de lógica. A inobservância de alguma regra implica o erro de raciocínio, produz pensamento errado, resulta em defeitos da expressão, e induz o leitor e ouvinte ao erro. É a semente, gente, é a matéria-prima para as noções de erro e acerto, para o uso das canetas vermelhas, para a forma como os ditados, né, perpassaram a prática escolar nas aulas de língua portuguesa durante tanto tempo, e a postura, né, junto a crianças, adolescentes, até mesmo aos adultos, quando infringiam qualquer uma dessas normas. A forma como isso, inclusive, ainda repercute. Olha como fala. Será que é de tal profissão mesmo? Vai conseguir exercer seu ofício se fala assim, se fala errado? Tanto que não faltam cursos na internet. Falam de construção da imagem e reforçam justamente que precisa falar corretamente para ser bem sucedido, né, para alçar. Eu não estou aqui, assim como qualquer pesquisador da linguística, de outras vertentes,
não estou colocando em discussão se as pessoas não, que as pessoas não devem conhecer o maior padrão, mas sim questionando, claro, a forma como isso tem se dado ao longo da história na educação básica e, sobretudo, como isso tem rechaçado outros saberes. Bom, pensando nisso, então, a relação entre saberes e as frases, então, inspirados na tese de que a linguagem é o corpo do pensamento e tem por função exteriorizar, muitos gramáticos referiam essa ideia e pensamento como se fossem conceitos que dispensassem qualquer explicação. Partiam desse acordo tácito com o leitor e aprendiz para lhe dizer que as ideias se materializam nas palavras, ao passo que os pensamentos se expressam por meio de frases, né? E a gente tem aqui ainda o foco na linguagem verbal e no ideal de linguagem verbal. Bom, chegando às nossas considerações finais, nesta aula introduzimos parte da história do estudo linguístico da sintaxe, entendendo as condições de surgimento da chamada sintaxe normativa tradicional e sua relação com a própria gramática. Na próxima unidade, trataremos da chamada estrutura dos constituintes e das relações sintáticas do português brasileiro, e a gente vai fazer isso a partir de outro tipo de sintaxe, a sintaxe do tipo descritivo. Estas são as referências utilizadas nessa aula. Vejo você na próxima unidade.